Estamos de volta para o último bloco de hoje do Hora Geral e vamos apresentar o nosso convidado, o professor especialista em Direito Penal, professor Alex Salim. Tudo bem, professor? Bom dia, Douglas. Tudo bem. Bom recebê-lo aqui mais uma vez aqui no Hora Geral. É sempre um prazer. Nós vamos tentar otimizar o tempo do Hora Geral, né? Até porque nós temos 1 hora só de programa, são muitas as informações, mas eu fico preocupado com o telespectador sobre alguns procedimentos jurídicos e eu acredito que nesse século XXI nós passamos a ter mais conhecimento das ações jurídicas. Não temos total compreensão, porque não somos todos advogados ou alunos jurídicos, né? Mas a gente observa muitas palavras, isso cria uma certa indagação, uma dúvida do telespectador, por isso que eu fiz questão de convidá-lo. Com relação à presunção de inocência, foi que a gente colocou em uma das manchetes. O que significa a presunção de inocência, professor? Bom, Douglas, é o seguinte, a Constituição Federal, que é a regra matriz... A Carta Magna da Nação. A Carta Magna, exatamente. A Constituição, ela traz as regras do funcionamento do Estado e da cidadania no seu dia a dia. Ela traz uma garantia chamada o princípio da não culpabilidade. O que significa isso? Ninguém pode ser considerado culpado até o final do processo, que se chama trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Então, enquanto cabe recurso, eu não posso dizer que o indivíduo é culpado. Então, essa é a ideia de presunção de inocência. Então, presume-se que cada indivíduo é inocente até que se prove definitivamente a culpa dessa pessoa. E isso só acontece quando ela passa por todas as instâncias possíveis. Primeira instância, segunda instância e os tribunais superiores. Em cima disso daí, dessa presunção de inocência, mais ou menos está se discutindo com relação à condenação em segunda instância. Nós conversávamos aqui muito rapidamente, parece que até a segunda instância a pessoa ela tem direito de se defender e não pode ser presa. Agora fica esse imbróglio, né? O que o Supremo diz, qual a interpretação do Supremo com relação dessa condenação em segunda instância, sendo que o próprio professor acabou de falar que enquanto não for transitado e julgado, a pessoa não pode ser presa. E isso, às vezes, causa uma indignação da população. Poxa, mas foi ele que matou, e como que ele está em liberdade? Ou seja, ainda cabe esses recursos. Eu queria que o senhor explicasse também condenação em segunda instância e quantas instâncias que nós temos no Brasil. Certo. Então, antes, só rapidamente para falar, por favor, para que o seu público possa entender, nós temos várias espécies de prisão no nosso sistema. Nós temos a chamada prisão em flagrante, que é quando eu surpreendo a pessoa praticando crime. Eu tenho a chamada prisão preventiva, que o Sérgio Moro e outros juízes federais vêm expedindo vários mandados aí na Operação Lava Jato. Que pode ser de 5 a 30 dias, né? Essa é a temporária, é uma outra espécie de prisão. Olha só como é complexo o negócio. Então, a preventiva é quando eu tenho suspeita de que o acusado ele vai fugir, ele está destruindo provas, ele está ameaçando testemunhas. Então, é a prisão chamada preventiva, para evitar alguma complicação na instrução do processo, né? E eu tenho a prisão chamada definitiva, que é aquela quando realmente o processo termina, a culpa do indivíduo está estabelecida, porque testemunhas foram ouvidas, documentos, laudos periciais, enfim. Aí vem a prisão desse indivíduo. O que é essa questão da prisão em segunda instância? No Brasil, a estrutura do Poder Judiciário é dividida em 3 instâncias. Então nós temos a primeira instância, que são os juízes que julgam os processos nas cidades. Então aqui em Santos nós temos juízes... Cometeu em Santos, tem a primeira instância, tem que ser em Santos. Exatamente. O crime praticado em Santos é julgado em Santos. Guarujá, Praia Grande, essas cidades possuem juízes, os fóruns nas cidades. Sim. Bom, uma vez que houve a condenação, o réu ele pode interpor um recurso. Isso vai para a segunda instância, que seria em São Paulo, que é o Tribunal de Justiça. Ou o Tribunal Regional Federal, quando o crime for federal. Porque a justiça também é dividida em justiça estadual, comum, justiça comum e justiça federal. Então, a segunda instância é onde ficam os desembargadores. Então, esse processo que foi julgado por um juiz de primeira instância, ele vai para 3 desembargadores e eles vão analisar aquela providência que o juiz de primeira instância tomou. Então, segunda instância, 3 desembargadores. E, por fim, o processo pode ir até Brasília. E lá nós temos os tribunais superiores. Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior do Trabalho, enfim, dentro dessa estrutura. Certo. O que é essa situação da prisão em segunda instância? Como eu disse no início, a Constituição Federal diz: ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado. Isso só aconteceria quando o processo chegasse lá em Brasília, na terceira instância.
Mas o que o próprio Supremo Tribunal Federal interpretou esse texto da Constituição? Ele diz o seguinte, olha, a análise de fatos só pode acontecer até a segunda instância. Porque na terceira instância, nós só analisamos vícios na aplicação da lei, vícios na aplicação da Constituição Federal, mas não o fato. Então, o que seria o fato? Como exemplo, Alex mata Douglas. Isso é um fato. Sim. Né? Qual pena vai ser aplicada? Qual lei vai incidir? Isso é uma questão de lei. Mas o fato de Alex mata Douglas só pode ser analisado e revisto até a segunda instância. Na terceira não se analisa mais o fato. O fato já está provado. Então, o que o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu no julgamento? Deixa eu só interromper. E nessa segunda instância que Alex matou Douglas, ele já pode ser preso ou ainda não? Com a decisão em segunda instância, já pode, segundo o Supremo Tribunal Federal, já pode iniciar o cumprimento dessa decisão. Não esperar o trânsito julgado. Isso, não esperar. Então, se Alex estava respondendo o processo solto, vamos imaginar que eu não fui preso em flagrante. Eu mato o Douglas e não fui preso em flagrante. Estou respondendo o processo em liberdade. Quando acontece a decisão de primeira instância e depois a de segunda, os desembargadores de segunda instância já determinam a prisão de Alex, mesmo que eu tenha a possibilidade de recorrer para a terceira instância. Entendi. Nós temos um fato aqui que nos deixou muito triste, quando um jovem acabou atropelando um rapaz que estava ajudando o seu tio num carro como ambulante, né? Temos até a imagem, e ele acabou atropelando ali, ó, e o rapaz acabou vindo a falecer, o garoto que estava ajudando o tio. E o outro carro sai em alta velocidade. O advogado que está defendendo a vítima, que é o amigo Ayrton Cinto, ele tentou avisar o delegado que o acusado não poderia deixar o país para que ele pudesse responder pelo que ele cometeu. E a informação que nós temos é que o acusado já está fora do Brasil. Nesse caso, como que a família da vítima vai poder lutar por justiça, professor? Então, essa é uma das situações da prisão preventiva. Quando há indícios, quando há algum elemento, algum indicativo de que o acusado pretende fugir, pretende principalmente sair do país, então a autoridade policial... Imediatamente. Sim, exatamente. Assim que aconteceu, né? A autoridade policial ou até o Ministério Público, eles vão requisitar ao juiz da causa, quer dizer, quem vai cuidar daquele processo, que determine a prisão preventiva. Nesse caso, se ainda assim o indivíduo é foragido, quer dizer, ele some, desaparece ou ele sai do país, aí sim ele passa a ser considerado foragido. Bom, qual é o instrumento para isso? A Polícia Federal, ela tem um instrumento chamado difusão vermelha. Difusão vermelha? Difusão vermelha. Isso é um alerta que é lançado no sistema chamado da Interpol, que é a Polícia Internacional. A Polícia Federal, o Brasil, ele faz parte de um convênio de polícias internacionais, chamado Interpol. Então, quando alguém que é procurado pela Justiça sai da fronteira sem autorização, ou seja, ele não poderia ter saído porque ele é procurado, enfim, é lançado no sistema chamado difusão vermelha. Foi o que aconteceu no caso do Ike Batista, por exemplo. Ah, é verdade. O Ike tinha uma prisão decretada e ele estava no exterior, ele estava, acho que em Nova York, se eu não me engano. E no momento que a ordem de prisão chegou à Polícia Federal, verdade. O que acontece? Os delegados lançaram a difusão vermelha no sistema. A partir daí, aquele indivíduo fica procurado pela Interpol. Ou seja, se ele for localizado em qualquer país, ele é preso pela polícia local e é devolvido para o país de origem. Entendi. Nesse caso, independente dele estar numa prisão temporária, se decretar uma prisão temporária ou não, ele também vai ser acionado pela Interpol? Sim, na medida que ele fugiu ou há indícios de fuga, sim. Como eu disse, a autoridade policial pede que sempre tem que passar pelo Poder Judiciário essa determinação de prisão. Entendi. Se não houver prisão em flagrante, a autoridade policial não pode executar nenhum outro tipo de prisão a não ser sem ordem judicial. Essa ordem é requisitada, o juiz expede a ordem, com esse mandado de prisão, ele é registrado no sistema e aí o indivíduo pode ser procurado. Tem um outro aspecto também, uma outra ocorrência triste que nós temos presenciado em todo o Brasil, mas quando a gente discute aqui na região, a gente fica mais preocupado porque está na nossa casa, no nosso quintal. O fato do rapaz que também matou a ex-namorada que não queria, aqui no Guarujá, que não queria mais estar com relacionamento com ele indignado, um ciumento, uma pessoa possessiva, segundo relatos, acabou matando a ex, inclusive o irmão dela.
ele se apresentou recentemente, mas não no dia que ocorreu essa tentativa, podemos dizer, tentativa de homicídio por parte do ex-namorado. Ou seja, o fato dele não ser pego em flagrante e ter se apresentado 2, 3 dias depois, isso diminui a pena dele ou acentua, professor? Bem, não, o fato dele não ter sido preso em flagrante. Né? E depois, o que acontece? Existe a ideia difundida na sociedade de que se passar 24 horas, a pessoa não pode mais ser presa em flagrante. Isso não é verdade. Porque 24 horas é o prazo que o delegado de polícia tem para apresentar ao preso um documento chamado nota de culpa. Então, toda pessoa que é presa, o delegado tem um prazo de 24 horas para apresentar esse documento. Olha, a nota de culpa traz quem o prendeu, por que ele está preso. Então, é um documento que registra a prisão e ele tem que ser entregue ao preso. Então, o prazo é de 24 horas para esse documento. Então, as pessoas confundem isso com o prazo para ser preso em flagrante. Ah, eu fugi do flagrante. Bom, voltando à sua pergunta, não haverá nem redução de pena e nem agravamento da pena, porque o juiz, para fixar a pena, ele segue critérios que estão colocados na lei. Então, ele vai analisar as circunstâncias do crime, as consequências do crime. Então, por exemplo, circunstâncias. É diferente de praticar um roubo o ameaçando verbalmente, é diferente de praticar o roubo com uma arma de fogo ou até mesmo lhe dar uma coronhada no momento da violência ali. Então, se ao exigir a sua carteira eu lhe dou uma coronhada, essa situação é analisada pelo juiz como mais grave e aí ele vai aplicar a pena mais grave. No caso aí da morte dessa pessoa, o fato dele ter fugido ou não ser preso em flagrante, se apresentar depois, não vai trazer nenhuma consequência na pena dele. Isso não vai haver. A consequência na pena vai ser analisada pelas circunstâncias do caso. Então, o crime foi praticado por ciúme, com requintes de crueldade. Infelizmente, eu trabalho na segunda instância aqui do Tribunal de Justiça em São Paulo. O que nós estamos observando? O aumento dos casos de violência doméstica. Ou então, o aumento das notificações. Eu acho que até por uma questão de divulgação na mídia, né? Verdade. Em novelas, em vários programas aí a respeito dessa questão da violência doméstica, eu acho que as mulheres estão procurando mais apoio, procurando mais autoridade policial, isso tem repercutido no tribunal. Impressionante, professor, que está a própria pesquisa na Folha mostrando o aumento do feminicídio. E isso deixa a nossa sociedade cada vez mais em alerta, porque a gente vê o quanto que as mulheres estão sendo vitimadas dentro da sua própria casa. E a maioria delas acaba não denunciando porque é com receio de retornar para casa e continuar sendo agredida justamente pelo companheiro. Isso é fundamental o que você está falando, porque inicia com ameaça. É sintomático. Primeiro o companheiro, o namorado, o marido, ele ameaça de morte. Na sequência vem a agressão física. E se nada for feito, vem o homicídio aí. Existem medidas protetivas. As mulheres têm que saber disso. Uma vez que ela foi ameaçada ou até mesmo chegou a lesão corporal, ela deve procurar a autoridade policial, porque existem a lei, a Maria da Penha, né, que é a lei de proteção aí da violência, evitar a violência doméstica, ela traz várias medidas de proteção, por exemplo, afastamento desse agressor do lar, acolhimento dessa mulher em abrigo. Então existem medidas para evitar que esse crime que começa com uma ameaça possa evoluir, não tenha maiores proporções. Não ganhe maiores proporções. Negativamente para a vítima, né? Exato. Agora, professor, eu estava assistindo semana passada, inclusive, acho que era Maristela, eu não me lembro o sobrenome dela, muito inteligente, uma professora da USP de Direito Internacional. E ela falou algo que me deixou preocupado. E eu quis trazê-lo também para que o senhor possa responder esse tema junto aos nossos telespectadores e muitos dos internautas que acompanham o Hora Geral também pela internet. Essa professora da USP, ela falou que o parlamento não tem autorização para efetuar ou discutir as mudanças da lei eleitoral, que é essa PEC que está sendo apresentada, onde está sendo discutido o fundo partidário, que caiu semana passada, que está sendo discutido, entre outras coisas, se é distritão, se é distrital misto ou se continua do mesmo jeito. Segundo essa professora, eu quero ouvi-lo, como professor especialista em direito penal e uma pessoa conhecedora do direito, ela falou que para haver uma mudança com relação à decisão, à lei eleitoral, por exemplo, o que está sendo discutido no Congresso, precisa de um plebiscito. E através desse plebiscito, ouvindo a população, aí sim pode-se mudar uma parte da Constituição, como foi feito em 88.
Resumindo, ela diz que este parlamento não está autorizado a mudar a legislação eleitoral. Procede essa informação, professor? Veja, provavelmente ela deve ter abordado vários aspectos da reforma política e dentre eles o sistema, né? Presidencialismo, parlamentarismo ou monárquico, sim. Enfim. Realmente, a Constituição de 88, no momento que ela foi elaborada, ela já havia um dispositivo ali que ela deveria ser revisada ou pelo menos no que diz respeito ao sistema de governo, ela deveria ser revista. E foi feito, lembra do plebiscito? Lembro, acho lógico. Em 93, 94? Eu não me lembro o ano, mas era parlamentarismo ou presidencialismo, né? Justamente, essa situação aconteceu para que a população decidisse qual sistema deveria ser adotado. Então, realmente, quanto ao sistema, porque surgiu a discussão agora, né, os partidos estão discutindo, vamos mudar para parlamentarismo, parlamentarismo misto, o presidencialismo não é adequado. Na verdade, não é o sistema que faz o Estado funcionar bem, né? Mas o que nós estamos verificando é que as peças da engrenagem precisam ser trocadas, né? Agora, com relação à fala dela, realmente, o ideal é que haja uma consulta popular no que diz respeito ao sistema, né, de como a população quer ser governada, através do presidente ou através do parlamentarismo. A diferença entre eles é que no parlamentarismo há uma divisão entre chefe de Estado e chefe de governo. E no presidencialismo, o presidente, ele funciona como os dois. Então, por exemplo, hoje o Michel Temer, ele tanto representa, ele faz a função de chefe de Estado, ele representa o Brasil fora do Brasil, como ele faz o papel de chefe de governo, ele faz a gestão do Estado. O parlamentarismo, essa função é dividida. O presidente faz a função, o presidente ou o monarca, né? Ele, no caso da monarquia, ele faz a função de chefe de Estado, representa o Brasil lá fora, e o primeiro-ministro faz a gestão. Então é como se nós tivéssemos duas figuras distintas, um gestor e o outro que faz o papel institucional, né? Como se fosse um primeiro-ministro. Exatamente. Né? Exatamente. Professor, muito rapidamente, tudo isso que eu acho interessante passa pela ação dos brasileiros, dos cidadãos. Eu vejo muita inércia, mas muita reclamação em reuniões, talvez num restaurante ou no bar tomando um café. Por que será que a população se sente tão letárgica mediante o que nós estamos passando? Será que ela não acredita nas instituições, não acredita nas leis que elas existem e deveriam amparar esses cidadãos? Existem na vida acadêmica, né, no meio acadêmico, nós discutimos muito isso. Existem vários fatores que estão levando a essa letargia. Primeiro, o brasileiro está cansado dessa confusão toda, isso já se arrasta. Todo dia tem uma novidade. Todo dia uma novidade, um novo escândalo. Então, existe realmente um desgaste, né, em razão de toda essa exposição, e muitas vezes a população não sente uma providência eficaz, né? Parece que muda ali o perfume, muda o frasco, mas o perfume é o mesmo, essa é a sensação. O segundo problema que nós discutimos no meio acadêmico é a divisão que hoje existe no Brasil entre nós e eles, sei lá, coxinhas, mortadelas, requeijão, abobrinha, quer dizer, as pessoas passaram, em razão da sua ideologia política, a vertente política que segue, passaram a ser classificadas, né? Exato. E houve uma divisão. Então, por exemplo, me parece que há uma insatisfação geral com o governo atual. Mas uma parte da população não vai às ruas junto com a outra porque vai parecer que está apoiando a outra. Ah, não, eu não vou me juntar aos mortadelas porque eu sou coxinha, sei lá, uma coisa assim. Só que a população esquece que somos todos brasileiros e que o problema é da nação, né? Então, existe essa descrença, né? Essa exaustão. Nós iniciamos em 2013 com aquelas passeatas, né? Houve toda uma intensidade. Movimento do passe livre, passe né? livre, justamente. As pessoas foram às ruas. Poxa, a gente está vivendo um outro momento que eu não vejo tudo aumentando, inflação, combustível, eu não vejo a população se movimentar nesse sentido. Quer ver um exemplo? Todo mundo fala do foro por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado. Vamos lembrar, quem concede foro a um político? A população com o voto. Através do voto. Como você caça o foro? Com o voto. Não reelegendo, por exemplo, ou não então, o elegendo. Exatamente. Ah, mas o político tem o foro. Sim, vá lá e casse o foro daquele político através do voto, nas urnas. Então, essa descrença, nós estamos muito próximos a uma nova eleição, no momento, acho que é o momento mais agudo em termos de política no Brasil. E o poder está na mão do povo. Tá? A Constituição diz isso. Todo o poder emana do povo. Está lá. Professor, tem um outro aspecto também que isso aconteceu recentemente com um aluno de 15 anos
literalmente ele espancou a professora. Eu não me lembro em que estado foi, mas não foi aqui no estado de São Paulo, se Acho não que me em engano. Santa Catarina. Exatamente, eu não estou lembrado. E isso me deixou, olha como ficou a professor Alex Salim. Isso me constrange tanto, porque eu sei o quanto que os professores foram tão importantes na minha vida e na sua vida e na vida de muita gente. E foi um aluno de 15 anos, que ele acabou depois dizendo que estava arrependido. E o que me deixa mais indignado é que nós temos, a criança e adolescente tem um estatuto que é o ECA, e numa entrevista de uma emissora de rede nacional, mudaram a voz dele e não puderam mostrar porque o ECA o ampara nesse sentido. Não deveria ter uma mudança do ECA e ser mais rígido, uma punição para esses adolescentes? Um menino de 15 anos que faz isso da professora, eu fico imaginando como ele trata os pais. Bom, o primeiro aspecto com relação à proteção à imagem da criança, do adolescente, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, esse é o ECA. Realmente, existe um artigo, se eu não me engano, acho que é o 247, que fala da proteção da criança e do adolescente, com relação à sua imagem, à sua intimidade. Então, existe essa proteção para os adultos também, para quem tem mais de 18 anos. Só que no caso da criança e do adolescente, essa proteção ela é ainda mais severa, né? Há uma rigidez maior com relação a isso. Então, o adulto ele pode autorizar a exposição da sua imagem. Então, se eu dou uma entrevista para você, eu sou abordado na rua, o Douglas fala, posso expor a sua imagem? O adulto fala, sim, tudo bem. Fica autorizado. Está autorizado. Agora, no caso da criança e adolescente, é uma presunção de proteção. A imagem dela tem que ser protegida. Isso está na lei. Né? Podemos discutir se isso é adequado ou não, mas é legal, está na lei. Com relação à punição, o Estatuto da Criança e Adolescente prevê as medidas socioeducativas. E a mais severa delas é a segregação, é você retirar esse adolescente agressor, ou esse adolescente traficante, ou esse adolescente roubador do meio social por um prazo. Então, o limite máximo de segregação, de colocá-lo na Fundação Casa, é até os 21 anos de idade, ou de 3 anos. Né? Então, de 3 anos ou até 21 anos de idade. E o que se discute é, essa punição é adequada? Essa punição é suficiente? Porque o critério, a possibilidade de punição ela é igual, desde a prática de um pequeno furto até um latrocínio, que é um crime extremamente grave, que é o roubo seguido de morte. Né? Olha como ficou essa professora, né? A lesão corporal que ela sofreu. Ela pode até ter trauma, exatamente. Coitado, olha ali. Exatamente. Um aluno de 15 anos, eu não concebo, eu acho que eu estou ficando velho. Quando? Não passa nem pela minha cabeça eu fazer isso por alguém que está me ensinando para que eu possa ser alguém na vida, ter massa crítica, poder externar minha opinião, saber ler e escrever, me defender. Justamente, o ECA é de 1990. E a sociedade e a juventude de lá para cá mudou muito. Né? O jovem de hoje, ele não é o mesmo jovem de 1990. Os valores, o acesso, o comportamento mudou muito. Então, realmente, toda a legislação, não só o Estatuto da Criança e do Adolescente, toda a legislação ela deve ser dinâmica, ela deve ser revisada com constância. Por quê? Porque a sociedade também se modifica. Né? E a legislação tem que acompanhar essas modificações. Então, talvez, e isso é recorrentemente discutido no Congresso Nacional, seja o momento de fazer uma revisão do ECA e dar tratamento distintos para condutas mais leves e mais graves. Por exemplo, professor Alex Salim, estamos quase chegando no final da hora geral. Segundo a legislação, eu sei que o senhor conhece uma boa parte americana, se isso fosse nos Estados Unidos, aonde que estaria esse aluno agressor nesse momento? Os Estados Unidos, ele considera, se eu não me engano, a partir de 8, 10 anos, a pessoa já é imputável. Ela já pode sofrer sanção penal. Porque a diferença entre o ECA, o menor de 18 anos e o maior, é justamente o tipo de punição que ele recebe. Quem tem mais de 18 anos recebe pena. Quem tem menos de 18 anos recebe medida socioeducativa. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, é de 8 a 10 anos. A partir dos 10, vamos colocar 10. A partir dos 10 anos, ele pode sofrer sanção penal, ele está recebendo pena. Ele vai para o sistema carcerário, penitenciário. Claro que não é uma penitenciária como outra qualquer, ele não vai ser misturado lá com presos adultos. Mas ele está cumprindo pena de 20, 30, 40 anos. É um sistema mais severo. E a Fundação Casa, que antigamente era a FEBEM, no meu entendimento só mudou a nomenclatura, né? O infrator ou o menor infrator, quando ele completa a maioridade, ele sai literalmente com a ficha limpa. Então, olha só o que ele vai ter que enfrentar.
Será que essa medida socioeducativa ela surte resultados? Não temos tempo para comentar, mas a gente vê tantos que passaram, tal de Champinha e tantos outros que, pelo contrário, quando completaram a maioridade, continuaram praticando delitos e deixando a nossa sociedade cada vez mais insegura. Temos 2 minutos, mas rapidamente, deixa eu chamar só os aniversariantes de hoje e no final as considerações do nosso convidado, o professor Alex Salim. Vamos aos aniversariantes de hoje. Parabéns, parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Professor Alex Salim, muito obrigado pela sua participação. Rapidamente, 30 segundos, as suas considerações. Vale a pena lutar pela justiça? Vale a pena lutar pelos nossos direitos? Sempre vale a pena lutar pelos nossos direitos e vale a pena acreditar na justiça. O Poder Judiciário está lá, deve ser provocado e sempre ele vai dar uma resposta. E como eu disse, a organização em 3 instâncias tem o objetivo de garantir maior justiça à população. Professor Alex Salim, especialista em direito penal, conversando com os telespectadores aqui no Hora Geral. Um abraço assim forte para você. Obrigado, professor, e até amanhã. Tem mais Hora Geral amanhã. Tchau, tchau.